Olá, Arquivo Especial no ar, e hoje a gente vai falar sobre um assunto escolhido por estudantes de mais de 100 cidades mineiras sobre algo urgente de ser discutido. E realmente é a discriminação étnico-racial, que é tema do Parlamento Jovem 2019. E a gente começa com uma reflexão. Which doll is the black doll? And which one is the white doll? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and she has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one, Okay. that doll. O racismo é exatamente isso, gente, um problema enraizado que provoca uma ideia negativa sobre uma pessoa, um povo, uma etnia, por causa de uma característica física de pele, ou de olho, ou da própria forma física, ou ainda por um costume ou uma crença, seja religiosa ou não, que difere da nossa. A pessoa, como vimos no vídeo, principalmente no caso das crianças, se sentem tão excluídas dentro do que vem e do que é ensinado para elas, que acabam acreditando em tudo que lhes é dito, chegando ao cúmulo de negar suas próprias identidades e se sentirem realmente ruins, desvalorizadas e sem direitos. É por isso que é necessário assumir o racismo, refletir sobre ele e mudar comportamentos. E a gente escolheu fazer este arquivo especial aqui no Memorial do Legislativo por ser um espaço de formação para a cidadania, resgate de lutas e também aberto a todos sem distinção. E é de espaços assim que o mundo todo está precisando. Vamos dar só uma olhada por quê. Em pleno século XXI, a cor, a religião, a origem, os costumes e as crenças ainda são motivos de exclusão no mundo. Vamos começar falando do maior fluxo de deslocamento humano de todos os tempos, a pior crise da história atual da humanidade, os refugiados. Pessoas forçadas a deixarem suas casas por perseguições e violências geradas em conflitos políticos, econômicos, religiosos. Segundo a agência da ONU para refugiados, já são 65 milhões de pessoas fugindo do racismo, da discriminação e em busca de viverem com maior dignidade. 25,4 milhões estão refugiadas. 40 milhões foram forçadas a se deslocar dentro dos seus próprios países. E 3,1 milhões são solicitantes de asilo. E o deslocamento humano forçado não tem acontecido somente na Europa. Na América, a OEA estima que o fluxo de venezuelanos a deixar o país ultrapassa os 5 milhões até 2020. Mas você acha que o Brasil, Minas e a sua cidade tem alguma coisa a ver com isso tudo? Será? Eu acho que tem, hein? Bora pensar. Primeiro que há mais de 2 milhões de brasileiros vivendo clandestinamente em outros países. Também, desde sempre, o Brasil tem recebido imigrantes de todas as partes que ajudaram e ajudam a movimentar a nossa economia e a cultura. E ainda, há um deslocamento imenso de pessoas dentro do próprio território brasileiro entre os estados, uma realidade que impacta nas cidades, na economia, nos serviços oferecidos à população. Em Minas, segundo o diagnóstico de migração da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, entre 2005 e 2010, o estado recebeu 448,1 mil imigrantes. 390,6 mineiros migraram para outras unidades da federação. Os sírios correspondem a quase 61% dos refugiados que vivem em Minas. Os imigrantes já eram 16.550 pessoas no estado.
vindas pelo menos de 10 países diferentes, como Haiti, Colômbia, Portugal, China e Itália. Eles são menos de 1% da população. Vale lembrar que este levantamento ainda é impreciso, porque tem muitos imigrantes em situação irregular no país e também muitos pedidos de refúgio pendentes e aguardando solução da justiça. Mas o certo é que existe um fluxo enorme de imigrantes e é preciso políticas públicas para resolver o problema dessas pessoas. Mas afinal, o que são os refugiados? Refugiados são pessoas como você, só que obrigadas a deixarem suas casas sem escolha por conta de conflitos, perseguições ou violência e discriminação. Eles tentam, com as suas famílias inteiras ou sozinhos, reconstruir as suas vidas. E detalhe, mais da metade dos refugiados no mundo são crianças com menos de 18 anos. Crianças que provavelmente experimentam situações de discriminação, preconceito, solidão e estão em risco de abuso, negligência e exploração. Muitas vão passar toda a infância longe de casa e, às vezes, sozinha. Algumas delas só conheceram a vida como refugiadas. O primeiro vídeo feito pela TV Assembleia sobre os refugiados foi em 2000, quando a gente mostrou os africanos vindo na Assembleia pedir aos deputados ajuda para enfrentar a discriminação naquela época aqui em Minas Gerais. Bora ver. O presidente da Associação dos Refugiados Africanos no Brasil, Fernando Niguri, veio pedir apoio à Comissão de Direitos Humanos. Segundo ele, os 4.000 refugiados africanos que estão no Brasil fugiram da guerra ou de perseguição política. Fernando citou o Rio de Janeiro e São Paulo como os estados que mais discriminam o refugiado. A associação defende a implantação de uma política de inserção social para os estrangeiros refugiados. Mecanismos como a formação profissional, continuidade de estudos, inclusive uma legislação própria que reconheça profissões que eles exerciam lá nos seus países e aqui não podem ser exercidas por força de lei brasileira. Na luta desses refugiados, nós queremos contribuir com eles, não é? na organização da própria associação e queremos, de alguma forma, também ajudá-los a encaminhar solicitações e também as denúncias, né, de violência que os refugiados estão sofrendo. 14 anos depois, os haitianos fugiram da devastação no seu país causada por um terremoto e vieram também à Assembleia reclamar da ação dos coiotes. A promessa era de um bom salário para mudar de vida e ajudar a família no Haiti. Mas quando chegou ao Brasil há 2 anos e meio, Rosemi conheceu outra realidade. O ex-estudante de comércio exterior conta que aqui não consegue retomar os estudos e diz que é difícil até mesmo ter acesso a serviços básicos, como atendimento médico. Nós esperamos um futuro diferente. Por enquanto não consegue. A estimativa do governo federal é que já sejam 35.000 haitianos no Brasil, cerca de 3.000 vivendo em Minas Gerais. Eles fazem dívidas para chegar ao país e o que encontram são salários baixos, jornadas longas e até mesmo trabalho análogo à escravidão. Ele permite por necessidade, por medo do funcionamento da justiça brasileira, a falta de conhecimento, mas o medo maior de perder o emprego. Eles são os enviados, as enviadas da família para ir para um outro país, garantir a sua existência e, acima disso, garantir a existência das pessoas que ficaram no Haiti. O professor da PUC Minas traçou um perfil dos haitianos que chegam ao país. Eles são jovens, com boa escolaridade e, apesar de falar mais de um idioma, poucos entendem o português. Outra dificuldade, segundo o estudo, é a demora na emissão dos documentos pelo governo brasileiro. Dentro do momento da entrada dos haitianos entrando no Brasil até o ponto que ele recebe a carteira de estrangeiro, são mais ou menos 6 meses. Dependendo da cidade onde ele está. Se ele está em São Paulo, pode durar até um pouco mais. Isso gera uma série de problemas de vulnerabilidade, até mesmo de ele acessar
mercado de trabalho. Para o presidente da comissão, é preciso pensar em políticas públicas específicas para os imigrantes, com incentivos para que os municípios melhorem a rede de atendimento aos estrangeiros. Como a gente pensa política de assistência social, política de saúde ou política de educação, a responsabilidade é dos municípios, nossos municípios não estavam preparados. E eu tenho dúvida se em algumas prefeituras existe vontade política de receber, se não veem a questão do imigrante haitiano como um problema. O fluxo de imigrantes só tem aumentado. Em 2017, 5 mil pessoas morreram tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar na Europa. A gente selecionou um trechinho do Assembleia Debate que falou sobre o assunto. A cada ano, milhares de imigrantes morrem tentando cruzar fronteiras internacionais sem autorização. Em 2015, cerca de 4 mil morreram no Mar Mediterrâneo, porta de entrada para a Europa, para os que fogem de conflitos, perseguição e pobreza, principalmente na África e no Oriente Médio. O principal fluxo migratório passa atualmente pela rota central do Mediterrâneo. A Líbia e o Egito servem de trânsito para os que vêm de países subsaarianos, principalmente a África Ocidental e Chifre da África. É uma verdadeira base, apesar da degradação da segurança que causou a fuga de muitos deles. A rota central do Mediterrâneo é a mais perigosa de todas. Mata centenas que tentam atravessar o mar em barcos de pesca superlotados ou botes de borracha de traficantes. Em 2015 e início de 2016, a crise migratória gerou um fluxo sem precedentes de mais de 1 milhão de refugiados e imigrantes na rota mediterrânea oriental, a maioria vindo da Síria. Do Estado, até um ano e 8 meses, a gente não tinha uma política para o imigrante e para o refugiado no Estado. Então, a partir de que o governador Fernando Pimentel assumiu o governo, a gente começou a trabalhar essa política. E dentro dessa política, a gente criou o comitê, que é o de atenção ao migrante, é o Comitrate, né? O Comitrate, ele é um comitê que atende a questão do trabalho escravo, tráfico de pessoas, refugiados, apátridas e imigrantes. É um comitê estadual, instituído por decreto-lei, que passou a funcionar e é uma ferramenta, um mecanismo de tratar dessa pauta, que até então não tinha. Teve um momento que teve um grande fluxo de haitianos para o Brasil, né? A questão do terremoto lá, como você falou, aí vieram para cá para a questão fugindo da miséria mesmo do Haiti. 2010, 2011, né? Teve um grande fluxo. E agora recente, um ano atrás, o que a gente tem recebido muito também é sírios, né? A questão do problema da guerra. Ao mesmo tempo, nós temos alguns fluxos que são bem recentes. Por exemplo, os venezuelanos. Até o mês passado, já tinham 11 mil venezuelanos solicitantes de refúgio no Brasil, que chega próximo ao início do processo dos haitianos também. Ao mesmo tempo, nós temos senegaleses, temos ganenses também, bengales e várias nacionalidades que chegam ao Brasil buscando oportunidade de trabalho. Não podemos esquecer que em 2010 nós tínhamos um processo de crescimento econômico que gerou mesmo uma demanda por mão de obra que não era atendida pela população brasileira. Algumas atividades que nem brasileiros gostariam de fazer, como nos frigoríficos na região sul do país. Após o golpe, efetivamente essa situação está a cada momento chegando a um ponto crítico. E com isso nós estamos revertendo um pouco esse processo, nós começamos a ter a saída do brasileiro. A gente quer chamar a atenção com uma manifestação popular que aconteceu em meados de fevereiro, que foi o Dia Sem Imigrantes. Em alguns países, universidades, sindicatos, museus, artistas e empresários, a gente tem as fotos, lembraram a importância dessa parcela de mão de obra. Os estrangeiros, por exemplo, no Reino Unido, representam quase 11% da força de trabalho. A população foi convidada a imaginar um dia sem imigrantes. Um estudo publicado no dia 20 de fevereiro mostrou que se no Reino Unido todos cruzassem os braços por um dia, o país ia perder o equivalente a R$1 bilhão. Diferentemente do que a gente vê no Brasil, em alguns países a mão de obra estrangeira é extremamente importante, né, professor? Não, tanto nos outros países como aqui também. Você imaginou um dia sem imigrante, onde nós vamos encontrar um quibe? Ah, não ia ter. Comida chinesa, comida japonesa, né? Só para dar alguns exemplos. É de uma importância muito grande. É interessante que o imigrante ele é invisível em alguns casos. As roupas, se nós não tivéssemos imigrante,
elas não apareceriam, porque o que garante as lojas são as confecções de São Paulo dos bolivianos e aqui na região metropolitana também. O governo federal criou uma nova lei sobre imigração para o Brasil em 2017. Mas será que houve avanços em relação ao Estatuto do Estrangeiro, que vigorava desde 1980? Alguns especialistas falaram sobre isso para nós. A grande mudança que acontece é que nós saímos de uma legislação que via migração como uma situação que trazia problemas para a segurança nacional do país, para um processo onde nós temos agora uma legislação que entende a migração internacional como um direito e também o seu aspecto principal, sua linha dorsal, está ligado aos direitos humanos. A nova lei de imigração, ela visa a regularizar o imigrante que chega aqui no Brasil. Ela visa coibir a clandestinidade justamente para assegurar a nossa segurança. Ela visa se enquadrar ao nosso ordenamento jurídico, né? Ela visa a renovar a normatização em matéria de imigração para promover direitos. No caso do Brasil não existe o ilegal, né? Existe o irregular. O irregular. Né? Porque nós não criminalizamos a lei, né? A questão migratória não é crime, é um crime. Né? Crime seria, por exemplo, e que está nessa nova lei, que é o grande avanço, é aquele que faz o tráfico de pessoas. Essa lei traz a seguinte vantagem: eu tenho um visto, que vai ser chamado visto de visita, né? Que seria o nosso turista, né? O atual. E chegando no Brasil, se ele encontra condições de trabalho ou mesmo questões afetivas, ele pode permanecer no país e mudar a sua situação migratória. Então, facilita e, ao mesmo tempo, combate a irregularidade. Isso que é a coisa mais importante. Ele documentado, ele, de uma certa maneira, ele está mais protegido, menos vulnerável. Então, esse é um grande avanço da lei. O CENIG promulgou uma resolução no final do ano passado, concedendo aos estudantes a possibilidade de converter o seu visto para trabalho. É um visto temporário, tem alguns requisitos, ele tem que ser, a atividade de trabalho que o estudante vai exercer, ela tem que ter alguma relação com os estudos que ele faz. A questão da validade desse visto de trabalho também está relacionada aos estudos, mas já é um avanço e indica que a nova lei está aí e é inquestionável a necessidade da mudança. Mas lei não resolve tudo, é preciso conhecê-las e também fiscalizar se elas estão sendo cumpridas. No caso dos indígenas, por exemplo, o governo federal congelou a demarcação de terras do país e isso está causando transtornos para as dezenas de etnias que estão espalhadas no nosso Brasil afora. Um tratoriza, motosserra transgeniza e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama, por sagrada que ela é. A demarcação de terras ocupadas pelos povos indígenas é uma obrigação imposta ao Estado brasileiro pela Constituição Federal de 88. A regularização fundiária também pode ser feita via criação de reservas indígenas ou interdição de áreas de proteção para os povos indígenas isolados. No Brasil, segundo a FUNAI, há hoje 238 processos movidos por dezenas de etnias aguardando demarcação nas terras indígenas. As discussões para eventual revisão das terras já demarcadas têm aumentado a discriminação, a violência e os conflitos contra os povos indígenas nessas regiões. A violência contra os indígenas não é de hoje, não. A colega Maria Cláudia Barreto fez uma reportagem mostrando a violação desses direitos na época da ditadura militar e vale muito lembrar. Minas Gerais foi o único estado a ter uma guarda rural indígena durante a ditadura. Vindos de todo o Brasil, os índios eram treinados pela polícia militar para controlar as aldeias. Na formatura, em 1970, a guarda apresentou um índio pendurado no pau de arara no desfile para as autoridades. Aquilo ali já foi uma demonstração do que seria essa guarda rural indígena. Ela veio para intimidar, reprimir, prender, torturar e assassinar os índios do Brasil inteiro. Também foram lembrados os reformatórios para indígenas, mantidos em Minas Gerais durante a ditadura.
Para essas prisões, eram encaminhadas lideranças indígenas que brigavam pela terra. Você tem o desaparecimento de pessoas, você tem também a coibição delas poderem falar sua própria língua. Quando acontecia isso, elas eram espancadas. Isso configura dentro desse ambiente um belo campo de concentração. O Ministério Público Federal entrou com 2 ações, uma cível e outra penal, para apurar as responsabilidades nos casos de tortura e desaparecimento de indígenas durante a ditadura. No caso da indenização, a ação indenizatória se volta contra a União, para reparar esses povos indígenas. E a União tem direito de regresso, inclusive contra os agentes que trabalhavam no Estado ditatorial brasileiro à época. Segundo os participantes da audiência pública, as violações aos direitos dos indígenas não cessaram com o fim da ditadura. Hoje, os índios brasileiros sofrem com a falta de demarcação das terras, com as doenças e com as dificuldades de acesso à educação. O problema principal, primeiro, é a questão da violência inclusive física. Segundo, são as questões relativas à própria sobrevivência do povo, a sua sustentabilidade, a questão da saúde e a questão da própria vivência cultural do povo viver enquanto índio mesmo. A cultura ela é prejudicada. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia vai pedir informações à Polícia Militar sobre a guarda e as prisões indígenas montadas durante a ditadura. Nós esperamos que militares ou civis que estejam envolvidos com essa repressão da época sejam identificados e, se estiverem ocupando cargos públicos, sejam punidos com a perda de suas aposentadorias e até com pedido de prisão. No início do século, por ocasião dos 500 anos do descobrimento do Brasil, a Assembleia sediou um encontro com os indígenas. Mas será que eles tinham alguma coisa para comemorar? Segundo eles, não. Vamos ver a reportagem que vai explicar para a gente por quê. No ano de 1500, o Brasil ainda não era um país e nem tinha um nome, mas eles já estavam aqui. Eram 3,5 milhões de índios quando os portugueses chegaram. Para surpresa dos descobridores, estavam organizados em 1.400 tribos. Considerados selvagens, os primeiros moradores do nosso país foram perseguidos, escravizados e assassinados. Hoje são apenas 325 mil em todo o país. 30 mil deles vivem espalhados pelas cidades brasileiras, fora de suas aldeias e longe de suas origens. A expectativa de vida é de apenas 42 anos. Em Minas, a população indígena muito reduzida vive em pequenas aldeias e enfrenta problemas de sobrevivência. As 1.300 línguas diferentes faladas na época do descobrimento estão reduzidas a 190. Os antigos donos do continente hoje pedem ajuda para sobreviver. Os índios, que foram o começo da história, têm apenas um dia no calendário, o 19 de abril. Sem terras e sem esperança, eles são lembrados pelo folclore. Nas escolas, o dia de cocares, danças, cantos e crenças. Crenças de um povo que já não acredita em quase nada. Só 13 anos depois, a questão indígena voltou a ocupar a pauta da Assembleia com força. Isso por causa das 505 terras demarcadas pelo governo federal. E a TV Assembleia cobriu tudo, claro. O debate reuniu vários grupos indígenas que vivem em Minas Gerais. Em todo o país, há pouco mais de 800 mil índios, segundo a FUNAI. A maioria vive em áreas rurais. No Brasil, há 505 terras indígenas que foram demarcadas pela União. Uma das principais críticas levantadas na audiência foi contra a proposta de emenda à Constituição que pretende retirar essa prerrogativa do governo federal. O texto está em tramitação no Congresso Nacional. Se hoje a gente tem uma morosidade muito grande, mas conseguimos alguma interlocução com o governo federal, com o Congresso, com controle,
do agronegócio, das mineradoras, de posições conservadoras, nós não vamos conseguir avançar. Os problemas enfrentados pelos índios no Brasil vão muito além do direito às terras. O atendimento à saúde, à educação, o respeito às tradições indígenas e ainda o combate à violência e às ameaças às lideranças são os outros desafios. Principalmente os Xaquerabás e os Pataxó, que ainda sofrem muito com conflitos fundiários, né? E com conflitos com fazendeiros locais. E muitos deles estão incluídos no programa de proteção à defensoria de direitos humanos, devido justamente a ameaças constantes que as lideranças desses grupos sofrem. A população brasileira, especificamente a população mineira também, de Belo Horizonte, desconhece a problemática indígena, desconhece o que o indígena passa tanto na aldeia quanto na cidade. E precisa haver uma mudança cultural no sentido de educação mesmo. Nas escolas, no dia a dia, saber que sim, os índios existem, eles estão sofrendo, têm o direito a serem índios, mas esse direito não é respeitado. Todas essas discussões ajudaram a Assembleia em 2014 a estabelecer diretrizes para uma política de combate às discriminações étnico e racial, não só contra os indígenas, mas também contra os negros e os quilombolas. Nós temos desafios, principalmente em nosso estado, no que diz respeito à regularização fundiária, reconhecimento de comunidades quilombolas, estabelecimentos também de política de cotas nas instituições de ensino estaduais, bem como fortalecimento de políticas públicas nas áreas de saúde, de assistência social e de apoio à própria organização das várias etnias aqui em Minas. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre a luta dos afrodescendentes e também sobre outros grupos contra ciganos, quilombolas e até a institucional. Já, já, não saia daí. Pois viemos todos da África, nosso berço. Depois de todas essas aventuras, algumas perguntas ainda continuam me incomodando. Será que um dia a escola vai valorizar a diferença racial? Será que negros, brancos, índios, orientais vão ser tratados em condições de igualdade? Às vezes, eu acho que sim. Mas outras vezes, eu acho que não. E você? O que você acha? A gente já falou sobre a discriminação contra indígenas e imigrantes. Agora nós vamos falar sobre formas de discriminação que são quase imperceptíveis. Quer ver só? Você sabia que um espaço público pode ser pensado para ser algo agradável? Com bancos, árvores, alguma coisa de sombra. Isso é o que se chama arquitetura pensada para a cidadania. No entanto, uma arquitetura hostil nem sempre prevê espaços para descanso, debaixo de árvores, locais para sentar. Então, essas rotinas da cidade se tornam difíceis e nem sempre são pontos de referência para a parada do cidadão. Nas instituições de atendimento à população também acontece o mesmo. São arquiteturas, às vezes desfavoráveis, que impedem o cidadão acessar os seus direitos, dificultando a cidadania e o seu ir e vir. A participação popular, gente, é fundamental para indicar novos caminhos. E a Assembleia, em 2004, criou uma conferência estadual para promover a igualdade racial. E olha o que pediam os que participaram do evento.
A política que eu defendo é a implantação das cotas, né, nas universidades públicas, né, para que haja uma maior capacitação do negro. Eu defendo a política de respeito e valorização das religiões de matrizes africanas. A política que eu defendo é que as comunidades quilombolas, indígenas e quilombolas sejam reconhecidas e tenham a terra para plantar, para colher. Na abertura da primeira Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, um auditório lotado. Cerca de 300 participantes de várias cidades do estado, deputados e secretários. A Conferência de Minas é a 23ª de uma série de encontros. Os 27 estados brasileiros vão levar a Brasília, na primeira Conferência Nacional que acontece em julho, as propostas de políticas de promoção da igualdade racial. Nós esperamos que desta vez, com este movimento, com uma sociedade organizada e com o Brasil reconhecendo que a dívida que tem para com o negro é uma dívida impagável, e que tem que haver no nosso país a reparação, que realmente nós possamos ter um país justo. Muito importante que o movimento organizado acompanhe a elaboração dos orçamentos, tanto do município, quanto do estado, quanto do federal, para que haja, de fato, recursos necessários para a implementação dessas políticas. Porque nós vemos aqui hoje, né, uma integração, né, muito grande entre os diversos segmentos da sociedade. E quem é que estava à frente da reportagem mais antiga sobre a organização da luta dos negros aqui em Minas Gerais? As mulheres, lideranças que vale a pena a gente recordar. É um encontro que a gente tem o objetivo de estar discutindo a Organização Nacional das Mulheres Negras, de que forma, de que tipo de organização que as mulheres negras querem. Além de que também é uma preparação, né, das mulheres negras para a Conferência Mundial da África do Sul. Nós gostaríamos de sair organizadas, né, mais experientes e mais sociabilizadas umas com as outras, para poder lutarmos e conseguirmos mais, e poder pressionar mais o governo no sentido de estar implementando políticas públicas que beneficia as mulheres negras. O nosso objetivo aqui é sairmos daqui organizadas para, a partir daí, começar a tratar, de fato, traçar uma política para que as mulheres negras tenham um respaldo para poder seguir adiante na sua luta de opressão. Em 2003, no Dia Internacional, criado pela ONU para a eliminação da discriminação racial em todo o mundo, uma reportagem mostrou um massacre ocorrido na África. E tá bem legal para a gente ficar por dentro do assunto. Em todo o mundo, 21 de março é o dia da eliminação da discriminação racial. Mas as diferenças da cor da pele ou dos cabelos ainda são motivos que fazem umas pessoas se sentirem mais privilegiadas que outras. Os negros, por exemplo, reclamam. Tem muito negro que não consegue trabalhar pelo desemprego, né? Pela cor, a pessoa às vezes tem até a experiência que precisa, mas chega na hora a cor atrapalha bastante. Chama de negro, negro preto, entendeu? Negão. Eu já nem ligo mais, entendeu? Vou levar na vida do jeito que dá. Mas também são eles que ensinam como conviver e lidar com preconceito. Eu acho que você tem que procurar dentro de você a sua verdadeira raça. Você não precisa ficar brigando com os outros porque os outros falou mal de você, não. Eu sou eu e pronto. Se alguém me chamar de negão, ótimo, beleza, tudo bem. Eu me amo, eu gosto de mim e não estou nem aí para o que dizem. O governo está mais sensível ao problema. A Secretaria Municipal dos Direitos da Cidadania, por exemplo, desenvolve vários trabalhos de combate às diferenças raciais. Um deles é o SOS Racismo. O programa oferece atendimento jurídico e psicológico gratuito às vítimas da discriminação racial. Na Assembleia, alguns deputados defendem uma maior consciência por parte da população sobre o problema. A evolução se dá através da conscientização. Então, na medida em que nós debatemos, questionamos esse assunto, a mente do ser humano vai se abrindo e na medida que vai se abrindo, então a comunidade negra vai ocupando também o seu espaço. São feridas que a gente precisa curar. Não podemos atravessar os séculos com essa ferida crônica que é qualquer tipo de discriminação. Em comemoração à luta contra o preconceito, o governo Lula criou a Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Social. A própria criação dessa secretaria já é um fruto das lutas dos movimentos populares, dos movimentos organizados. Agora,
a gente tem que caminhar muito ainda. Um gesto significativo de marcar, né, a posição do governo federal, né, nessa luta contra o preconceito, contra toda forma de xenofobia e discriminação. Na tentativa de ampliar as discussões no Estado, a Assembleia criou uma frente parlamentar para promover a igualdade racial. Vamos ver como é que foi isso. Participaram da solenidade representantes dos movimentos negro, indígena e dos governos estadual e federal. A secretária adjunta de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do país destacou a importância da iniciativa em Minas Gerais, onde 65% da população é negra. Esse vai ser mais um instrumento que poderá garantir a eficácia e efetividade das políticas de promoção da igualdade racial, porque a questão não é um compromisso ou uma responsabilidade apenas do Executivo, mas do Legislativo principalmente e da sociedade civil organizada. Exemplos de igualdade racial foram apresentados e aplaudidos, como o de Maria Pancararu, a primeira índia a receber o título de doutora no Brasil. As primeiras ações da frente vão priorizar a promoção da igualdade racial e o respeito às minorias. Nós vamos discutir o projeto do Estatuto de Igualdade Racial que está na Câmara Federal para que a gente possa contribuir, né, na discussão desse projeto, até propor algumas modificações, avanços e também, quando for aprovado, que ele possa efetivamente ser implantado. Foi na frente parlamentar que se falou pela primeira vez da discriminação contra os ciganos, um povo que, segundo alguns antropólogos, saiu da Índia fugindo de conflitos étnicos, religiosos e também políticos. Deputados e representantes de órgãos ligados aos direitos humanos e à cultura conheceram o projeto Cidadania dos Ciganos. A apresentação foi feita no Teatro da Assembleia. Estima-se que em Minas, mais de 100 mil ciganos não possuam cadastro em cartório. O objetivo é levar às comunidades o registro civil gratuito e pôr um fim à marginalidade social dessa população. Hoje, os ciganos sabem que são excluídos e não tem uma estatística correta. Então, nós estamos assim, iniciando um trabalho para fazer vamos dizer assim, um censo do cigano, para a gente levar a documentação básica, que é muito importante. O projeto recebeu o apoio da Frente Parlamentar da Igualdade Racial da Assembleia. Ao registrar as crianças ciganas ou até adultos que não têm esse registro, você abre as portas e as possibilidades para a inclusão dessa parcela importante da população no exercício efetivo da cidadania, com a participação de programas oficiais do governo e dos programas de assistência sociais que estão em curso no país hoje. Minas é o estado com o maior número de ciganos no país. São 3 etnias, 58 acampamentos. Em 2014, eles vieram à Assembleia também reclamar do preconceito que eles vivem. Dificuldades para conseguir vaga em escolas públicas, água tratada, saneamento básico e a regularização de terras. Essas foram algumas das denúncias trazidas pelos ciganos para a Comissão de Direitos Humanos. São casos de desrespeito a direitos básicos, como a invasão de tendas por policiais. Tenta colocar alguma coisa ilícita, né? Para poder incriminá-lo. Se estoca dinheiro das comunidades, das pessoas carentes que não têm o entendimento que a lei pode, nos proteger. São pelo menos 3 etnias ciganas no Brasil, com línguas e costumes próprios. E apesar de algumas tentativas, não se sabe ao certo o número de ciganos no país. Um levantamento do IBGE aponta Minas Gerais como o estado com o maior número de acampamentos, 58. Seguido da Bahia, com 53, e de Goiás, com 38. Para o Ministério Público Federal, faltam políticas públicas para essa população, como o direito à terra, situação vivida por 80 famílias que estão há cerca de 30 anos no bairro São Gabriel, na capital. O Núcleo de Estudos de Populações Tradicionais da UFMG fez um levantamento antropológico e concluiu que é necessário uma área de 35 mil metros quadrados para que eles possam preservar os modos de vida. Representantes acreditam que com mais informação e com o reconhecimento do idioma e dialetos como patrimônio imaterial, os ciganos vão conseguir serem respeitados e preservar sua cultura. A educação faz isso, ela te proporciona conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, você repensa
as suas ideias. As comunidades quilombolas também são alvo de preconceitos. O repórter Ricardo Beguini fez uma reportagem em São João da Ponte, no norte de Minas, em 2014, que fala bem sobre o assunto. José Carlos é líder do quilombo Brejo dos Crioulos, zona rural de Varzelândia, no norte de Minas. Em janeiro, ele foi vítima de uma tentativa de assassinato. O atentado coincide com uma conquista da comunidade. No ano passado, o INCRA decretou a área como território quilombola. Tem latifundiário que ele não quer, no momento, entregar a área. Os quilombola é fácil de prender, né? Agora, os grandes fazendeiros, ninguém prende ninguém. Segundo o ouvidor agrário do INCRA, o processo de desapropriação do Brejo dos Crioulos, onde vivem mais de 500 famílias, está adiantado. Dos 17 mil hectares de terras, mais de 3 mil já estão em posse do INCRA. O território já está decretado, então já tem o decreto presidencial e já está na fase de desapropriação e desintrusão. Minas possui 400 comunidades quilombolas distribuídas em 155 municípios, principalmente aqui no norte e no Vale do Jequitinhonha. Apenas 2 têm o reconhecimento do INCRA como remanescentes de comunidades negras rurais. Só aqui nesse município e nessa região, nós temos 5 territórios quilombolas para serem regularizados. Essa demora atrasa a solução do problema, gera o conflito. Outras comunidades quilombolas do norte de Minas denunciaram agressões à Comissão de Direitos Humanos. Desde janeiro, 14 pessoas ficaram feridas em conflitos envolvendo a terra. O INCRA tem acelerado um pouco esse processo, muito a partir da pressão dos quilombolas. Caso contrário, nós teremos muitas situações de ameaça e, quiçá, queira Deus não, agressões e mortes. Na segunda conferência estadual, o centro das discussões foi o direito às cotas raciais nas universidades. Líderes religiosos de variadas crenças abriram o encontro. No palco, ciganos, árabes, negros e índios. Durante 2 dias, as vozes da diversidade pediram igualdade entre as etnias. Mas nós temos que lutar sempre para que essa desigualdade se diminua a cada dia, ela se torne menor e nós possamos ter, aí sim, todas as pessoas, independente da raça, tratadas da mesma forma. Os grupos de trabalho apresentaram propostas nas áreas de educação, saúde, segurança, emprego e terra. Fundamental nessa conferência é a afirmação das políticas afirmativas de inclusão social. Buscar realmente caminhos que efetivem essas políticas públicas que vão fazer com que o Brasil, com que Minas Gerais, que com as instituições de mão dadas com a sociedade civil, construa um plano nacional. Um dos temas tratados aqui foi a regularização das terras dos quilombolas. Em Minas Gerais, há 470 comunidades. São descendentes de escravos e ex-escravos que lutam pela preservação das tradições. Existem muitas políticas, leis, mas precisam ser implementadas, principalmente para a gente quilombola. O sistema de cotas para não brancos e o combate à discriminação racial no mercado de trabalho são alguns assuntos que serão levados à Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial em Brasília. É um processo, né? A gente tem que resgatar essa dívida histórica e poder avançar. Na realidade, a gente tem que garantir vagas nas universidades para todos. O projeto de cotas nas universidades tramitou durante 13 anos antes que fosse aprovado pela presidenta Dilma. O Assembleia Debate fez um programa em 2011 falando sobre o assunto e os especialistas mostraram, num trechinho que a gente separou, o que viria pela frente. Vamos olhar. São 50% das vagas de cada curso, não são 50% no total. É no total por meio de cada curso. Então, se, por exemplo, um curso tiver 300 vagas, 150 deverão ser destinadas. Se o outro curso tiver 70 vagas, 35 terão que ser destinadas. Agora, há uma redistribuição interna desses 50%, não é? Você tem que ter metade voltada para a escola pública e, junto com esse critério, terá o critério também de salário, né? Qual é a renda familiar. E os outros 25%
quer dizer, a outra metade dos 50, abrangendo agora aqueles que se autodeclararem negros, pardos ou índios. A lei tem 10 anos, terá 10 anos de vigência. Se nesses 10 anos houver, de fato, um grande investimento na escola pública, na educação básica, nós não precisaremos mais desta entrada alternativa por cotas. Se você tem uma cota social, estatisticamente, a comunidade dos afrodescendentes, dos pardos e dos índios, eles estarão dentro, devido a todo um passado de exclusão, devido a um passado de discriminação e tudo mais, advindo da coisa horrorosa que foi a escravatura. Mais do que a vaga, ou melhor, junto com a vaga, você precisa ter também todos os critérios e todos os insumos necessários para uma boa permanência. E não só uma boa permanência, para um bom desempenho. Então, não basta a vaga. Muitas vezes a universidade exige livros que não estão disponíveis na biblioteca, um livro muito especializado, exige o próprio transporte, às vezes você tem um curso de tempo integral. Então, são todos fatores que, doravante, a universidade vai ter que enfrentar. Daí o protesto da população com relação aos cortes feitos atualmente nos 30% do orçamento das universidades. É uma discussão bem atual. Agora, independente das leis, de todo o esforço que é feito, um caso de racismo há menos de 5 anos colocou, infelizmente, o Brasil na pauta da mídia internacional. Quem resgatou esse caso para nós foi a colega Fernanda Chácara no programa Sala de Imprensa, e é destaque nessa edição. A partida, no dia 12 de fevereiro, foi contra o Real Garcilaso do Peru. O jogador do Cruzeiro, Tinga, entrou aos 18 minutos do segundo tempo e passou a ser ironizado por torcedores peruanos. Todas as vezes em que tocava na bola, ouviam-se imitações de sons de macaco contra ele. A manifestação racista foi se agravando e aumentando o tom durante o jogo. Chateado, o jogador declarou que, se pudesse, trocaria todos os títulos da carreira por um mundo sem preconceito e pela igualdade em todas as áreas. Tinga revelou que o filho dele chorou muito ao assistir a partida pela televisão e que não quis ir à escola no dia seguinte. A presidenta Dilma Rousseff considerou o episódio lamentável e prometeu que a Copa do Mundo do Brasil será também a Copa contra o racismo. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, exigiu da Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, medidas enérgicas para combater atitudes racistas. A confederação disse que a postura dos peruanos é inaceitável, abriu procedimento disciplinar contra o clube para analisar o caso. Os parlamentares mineiros também querem punição contra o time peruano e a torcida. Nós não aceitamos mais atitudes estúpidas iguais a essas, agressivas, idiotas iguais a essa, e que principalmente contra um cidadão de bem, cosmopolita, que jogou em vários países do mundo e que nunca sofreu isso e vem a sofrer em um país sul-americano. Nós queremos manifestar nossa indignação, é uma reafirmação da nossa luta contra o racismo e preconceito, mas queremos também, e portanto, que a Conmebol, a CBF, a FIFA tomem medidas contra esse time, contra a sua torcida. A Assembleia não pode ficar calada diante de um absurdo como esse. A gente tem que expressar a nossa indignação para deixar claro que atitudes como essa não são bem-vindas na sociedade brasileira. Vamos ver mais alguns casos que foram destaque na mídia em fevereiro deste ano e outro que chamou a atenção também dos deputados em 2013. No ano passado, a Assembleia debateu um trote racista na Faculdade de Direito da UFMG em Belo Horizonte. Uma jovem, por exemplo, pintada de preto e acorrentada, segurou um cartaz de papelão escrito Caloura Chica da Silva. Em fevereiro deste ano, em São Paulo, uma aposentada foi condenada a 4 anos de prisão em regime semiaberto por injúrias raciais feitas a 3 negros num shopping em 2012. Cada um vai receber R$ 28.960 por danos morais. Em Brasília, também em fevereiro, uma australiana foi presa em flagrante após agredir e ofender 2 funcionárias e uma cliente negras de um salão de beleza.
Ainda em fevereiro, o psicólogo e ator Vinícius Romão de Souza foi confundido com um assaltante por uma mulher e ficou preso por engano por 16 dias no Rio de Janeiro. A falta de mídia especializada para tratar questões de preconceito e racismo fez a jornalista Etienne Martins criar um jornal chamado Afronta. A Vivian Menezes, colega e apresentadora do programa Mundo Político, trouxe a jornalista para a TV Assembleia para falar um pouquinho do porquê que ela criou o veículo em 2015. Por que o nome Afronta? Vamos começar pelo nome, porque o nome é uma provocação. O Afronta é uma brincadeira também com a escrita, né? O afro, para poder pegar. E também a gente faz menção a questão da imposição. Nós negros temos que nos impor nessa sociedade todos os dias. Então, todos os dias o negro ele tem que se posicionar e afrontar esse sistema racista. Então, o enfoque para Minas Gerais, para as nossas questões aqui, não ficava tão evidente pelo fato do eixo Rio-São Paulo ser muito forte. E tinha uma necessidade mesmo de um veículo que a gente pudesse falar do povo negro mineiro, assim. E hoje o Afronta virou série de TV, passa no canal Futura, na TV Preta, tem canal no YouTube e é uma ótima fonte de referência sobre o assunto para você. Eles transmitem falas de jovens afrodescendentes sobre vários temas e de vez em quando a gente dá voz para tudo isso aí aqui na TV Assembleia. Na escola eu percebi que a minha cor era um problema. Eu entendi que o meu cabelo era errado, que eu tinha que escondê-lo de alguma forma, porque ele causava algo ruim nas pessoas, sabe? Foi isso que eu aprendi na escola, assim. Nesse enfrentamento, né, eu fui buscando entender a minha origem. Afronta, então. Esse povo de gingado maravilhoso, que é maioria no Brasil e ajudou a construir o nosso país, tem enfrentado uma luta há muitos anos com muita coragem. Para vocês terem uma ideia, até 96 eles eram proibidos de entrar no elevador social por causa da cor. A Assembleia acabou com essa discriminação horrorosa naquele ano, mas nem sempre os projetos bacanas são aprovados. Mesmo assim, a luta e a discussão são um bom exemplo do que fica. E a gente reservou uma reportagem que mostra isso para você. Vicente conseguiu realizar um sonho. Em 91, passou em segundo lugar no concurso público do Senai. Durante 4 anos, ele foi instrutor de mecânica de automóveis da escola. Mas em 95, a história se transformou em pesadelo. Vicente foi demitido, segundo ele, por causa de racismo. O instrutor conta que era humilhado, vigiado e vítima de piadas maldosas. Inconformado, entrou na justiça. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu o racismo. O TST ainda determinou que Vicente fosse reintegrado ao trabalho. A sentença é inédita no país, um orgulho para o instrutor. Eu me sinto hoje o homem mais feliz do mundo por ter o TST reconhecido que eu fui demitido por racismo, por ser negro, determinando a minha reintegração com todos os salários vencidos e vencidos. E isso vai servir de lição para todos os negros de leste a oeste, norte a sul desse Brasil. Um projeto de lei do deputado Sebastião Costa que estabelece que no mínimo 20% das vagas em concursos públicos ou em empresas que prestam serviço para o Estado sejam destinadas à população negra. O deputado foi alertado sobre a necessidade de abrir espaço para a raça negra através do núcleo do partido. Decidi apresentar o projeto de lei muito mais no sentido de criar a discussão sobre o tema, criar consciência da necessidade de fazer, do que propriamente aprovar letras de lei que depois podem não ser aplicadas. Então, o nosso objetivo é criar consciência de que existe discriminação tácita e que é preciso que a sociedade amadureça e avance nessa ideia. Viu que bacana essa sentença do TST em relação ao caso de racismo que a gente acabou de mostrar? Foi aqui em Minas. É assim que se luta, Vicente. A luta afrodescendente tem beneficiado também outras etnias. A Assembleia, no mesmo ano, criou um conselho para pensar a igualdade racial aqui no Estado. Um cabelo lindo, um anelado maravilhoso.
No salão de Dora, é difícil ver alisamento, escova ou chapinha. A cabeleireira, que trabalha com penteados afro há mais de 40 anos, realiza projetos de inclusão social com jovens negros. Assumir a sua identidade negra, você assumir o seu cabelo, o seu jeito de vestir e olhar no espelho e falar, sou linda, sou maravilhosa. Valoriza, né? A beleza natural é bom valorizar. Quando você assume seu cabelo, você está mostrando para todo mundo que você tem orgulho da sua raça. No início de junho, a Assembleia aprovou o projeto de lei do governador que cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. O objetivo do novo órgão é articular políticas de inclusão, reduzir as desigualdades sociais entre as raças e combater a discriminação. Um dos principais acréscimos durante a tramitação na Assembleia foi a inserção de outros segmentos étnicos no novo conselho, como índios e ciganos. O que a gente quer é uma sociedade inclusiva onde a raça não seja critério. Passa pelo reconhecimento da história, pela valorização da nossa cultura, das nossas religiões, tradições, passa pela valorização da nossa estética, ou seja, gostar, né, do formato do nosso nariz, da textura do nosso cabelo, da cor da nossa pele. O programa já está chegando ao final, mas não sem antes falar de uma questão que é urgente: o genocídio da juventude negra. Um relatório da CPI do Senado divulgou que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. E a maioria é por preconceito e racismo. Só para você ter uma ideia, enquanto a gente exibia esse programa, 2 jovens negros morreram. Não acredita? Então olha a reportagem. O Brasil está entre os 10 países que mais matam jovens no mundo. Por ano são mais de 25 mil assassinatos e morrem 3 vezes mais negros que brancos. Os dados fazem parte do mapa da violência no país. A gente sabe que se um primo nosso sair de madrugada, ele corre risco de não voltar para casa. A gente fala para ele não andar sem documento, porque ainda vai morrer como indigente. Os principais grupos de acirramento de intolerância contra as pessoas negras vem crescendo dentro do Estado, vem crescendo dentro do Brasil. O racismo sempre teve, no Brasil especificamente ele é muito vedado, porque ele é escondido, ninguém é racista, mas a população negra continua sendo a mais pobre, sem acesso à educação, sem acesso à cultura. A população está com uma voz mais ativa, a população está notificando as autoridades, está procurando a polícia para registrar os casos. Isso aí nós temos constatado ano após ano. O chamado genocídio da juventude negra, ele é mais um dos componentes da desigualdade racial no nosso país, né? Ele também é uma das consequências do que nós sofremos lá atrás, que foi o período da escravidão, e como o Brasil nunca deu conta de encerrar essa dívida social de uma maneira adequada, a gente ainda tem como consequências, além de dados econômicos, de desemprego, de menores salários, de baixa escolaridade, os dados da violência e da criminalidade. Toda essa situação precisa ser modificada e pode, por mim, por você e por qualquer pessoa que realmente queira acabar com essa situação de racismo no Brasil. Então, acompanhe a TV Assembleia pelo portal, pelo YouTube, porque é preciso informação. Venha visitar também o Museu do Legislativo. A gente fica por aqui, mas deixa você com uma menina de 11 anos, é a MC Sofia, e ela mostra bem como que a gente pode modificar o nosso entorno com pequenas atitudes. Tchau e até a próxima. Meu nome é Sofia Gomes da Rocha Gregório Correa. O nome da minha mãe é Camila Gomes Pimentel. E do meu pai eu só sei o primeiro nome que é Ian. Eu digo ei, eu digo oh, oh. MC Sofia, eu digo MC Sofia. Esse é o caminho que nós vamos trilhar. Com muita fé e esperança nós vamos chegar lá. Sou MC Sofia representando as minas zica. Com meu cabelo black vou mandando as rima que escrevi porque eu gosto de estudar. Eu gosto de ler, também gosto de brincar. Eu já influenciei várias crianças que eu já fiquei sabendo, que teve um dia que eu tava numa escola e as meninas de cabelo black, tudo com o cabelo presinho enrolado. Quando eu comecei a cantar, elas soltaram o cabelo, tiraram a xuxinha, começaram a balançar o cabelo. A professora ficou ela chorou de emoção.